que acontece depois da morte é uma questão que fascina a humanidade desde muitos tempos atrás. Diversas culturas e religiões têm a sua própria crença sobre o assunto, desde a ideia da reencarnação até a crença de um céu ou um inferno. O Espiritismo acredita que a alma continua vivendo após a morte, em um plano espiritual, e que a reencarnação é um processo de aprendizado e evolução. A morte é vista como uma passagem para um novo estágio de vida, como numa escola, em que se passa série por série. E é baseado nesta visão que vamos falar hoje da história de um garoto. Hoje, os cientistas estudam pessoas que contam histórias convincentes de que foram outros indivíduos. Na Universidade de Virgínia, um grupo de psiquiatras usa a ciência para desvendar os segredos da reencarnação. Desde os anos 60, a Divisão de Estudos da Percepção coleta casos de crianças que alegam ter memórias de vidas passadas. O grupo tem registros de 2.500 crianças. Bom, eu acho que a pesquisa indica para as pessoas que estão abertas a considerar a possibilidade que existem evidências de que a consciência às vezes pode existir separadamente de um cérebro funcional. Então, no caso dos relatos dessas crianças, olhando para os melhores casos, eles fornecem evidências de que às vezes pode existir uma passagem de lembranças e emoções. Elas parecem ter saído de uma vida e passado para outra. A morte é a única certeza que temos na vida. Mesmo assim, ela é cercada de mistérios e mais perguntas que respostas. Lafayette, Louisiana, 2001. Fora sua obsessão incomum por aviões e a Segunda Guerra Mundial, James Leininger era, segundo o que dizem, um garoto normal de 3 anos. Isto é, antes de ele começar a ter um estranho pesadelo recorrente. Ele estava deitado de costas e estava chutando com os pés para cima e batendo os punhos no ar, chutando, chutando e gritando com todo o ar dos pulmões. Eu sempre tinha pesadelos, era como se eu estivesse, sei lá, chutando e gritando com as minhas pernas fisicamente no ar, chutando em direção ao teto e gritando. O avião caiu pegando fogo, o homenzinho não consegue sair. Isso aconteceu quase todas as noites durante quase um ano. Para mim, o que ele estava falando não fazia sentido com o que ele estava fazendo. Ele ficava se debatendo na cama e eu lembro de uma coisa bem específica que pensei na hora. Isso parece o exorcista. Ele estava descontrolado e eu me perguntava, ele está possuído? O que está acontecendo? Em um ano, as visões que se apresentavam a James em seus pesadelos começaram a se formar quando ele estava acordado. Eu estava lendo para James. E aí ele se sentava e falava, mamãe, o homem estava fazendo assim. Aí ele se deitava e repetia o mesmo gesto que fazia no sonho, chutando e batendo. O homem está fazendo assim, eu não consigo sair, não consigo sair. Aí ele ficava sentado e eu falava, quem é esse homem? E ele dizia, eu. Ainda fico toda arrepiada. Uma vez, o Bruce perguntou o que aconteceu com seu avião. Ele falou que caiu depois de pegar fogo. E por que seu avião caiu? Ele disse que foi atingido. O Bruce falou, quem atingiu seu avião? E ele... Os japoneses! James deu a seus pais mais uma pista estranha e bastante específica. O nome do navio de onde ele afirmava que havia decolado com seu avião. Eu perguntei, esse navio tem nome? E ele respondeu, Natoma. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida. Então fui até o escritório, liguei o computador e pesquisei.
E depois de uns 300 resultados, apareceu um Natoma Bay CVE-62. Eu cliquei nele e era a história de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. E isso foi o começo de todo o questionamento da E nós dois situação. ficamos parados olhando para aquilo, olhando para uma foto. Acho que uma tomada aérea daquele porta-aviões no mar. Ficamos parados, olhando por um bom tempo. Eu não tinha nenhuma resposta, sabe? Como ele sabia disso, como ele conheceu o homem, como sabia do navio. E o que isso significava. Foi aí que pensei, vou descobrir o que está acontecendo. Eu não sei como vou fazer isso, não sei o que vou descobrir, mas não vou parar de pesquisar até conseguir o máximo de respostas possível. Foi o suficiente para que Bruce fizesse uma investigação que começou com muita pesquisa. Nos 2 anos seguintes, ele descobriu a história do homem do Natoma Bay, inclusive sua morte. E James continuava dando pistas adicionais atormentadoras e sinistras. Mãe, na minha última vida, alguém atirou em mim e eu morri. James desenhou cenas elaboradas de combate entre aviões. Parece que ele também tinha um conhecimento misterioso e inexplicável de aviões da Segunda Guerra Mundial, inclusive de seus componentes. Esse é um desenho que eu me lembro de ter feito quando eu era bem mais novo. É um dos que eu assinei como James 3. Um dia meu pai me perguntou, por que você escreveu James 3? Aí eu virei pra ele e respondi, porque eu sou o terceiro James. O papai era James e o vovô era James. Aí um dia o meu pai chegou pra mim e perguntou o nome do navio em que eu tava, e eu falei, Natoma. Foi o suficiente para que Bruce fizesse uma investigação que começou com muita pesquisa. Nos 2 anos seguintes, ele descobriu a história do homem do Natoma Bay, inclusive sua morte. E James continuava dando pistas adicionais atormentadoras e sinistras. Eu continuava perguntando, lembra do seu nome? Lembra como se chamava? E ele sempre falava James. E eu pensava, ele tem 2 anos, tá confuso e acha que eu tô perguntando o nome dele. Depois, James começou a desenhar. Acho Eu que gosto foi uma das desse. minhas missões. Uma missão, você lembra dela? Lembro. Eu gosto muito desse. Ele repetia os mesmos desenhos. Como um filme, comprimido em apenas um frame. Uma batalha aérea. Artilharia. Um avião em chamas. E sua assinatura, James 3. Um dia eu tava na cozinha lavando a louça, o James tinha tomado café da manhã e tava brincando com um avião. E ele falou, mamãe, antes de eu nascer eu era piloto, meu avião levou um tiro no motor, caiu na água e foi assim que eu morri. Eu fiquei paralisada. Foi uma coisa tão bizarra pra ele falar. Mas aquilo era verdade. Ele não fez drama nenhum, não demonstrou nenhuma emoção. Depois de pesquisar, o pai de James descobriu que havia, de fato, um porta-aviões chamado USS Natoma Bay, CVE-62. O menino conseguiu também indicar no mapa o exato local onde o avião que ele dizia pilotar caiu. Chichijima, Japão. No final das contas, o meu pai encontrou uma lista de navios. E eles foram lendo e reconheceram nomes que eu tinha dito, até que chegaram a James. James McCready Houston. Esse homem morreu quando foi abatido na ilha Chichijima. A descoberta seguinte ocorreu quando Bruce foi convidado para um reencontro entre veteranos do porta-aviões Natoma Bay. Ele perguntou o nome de homens mortos em ação, e isso o levou a resolver o mistério de James 3. Ele me ligou e falou, você não vai acreditar, só tem um homem do Natoma Bay que foi morto na batalha de Iwo Jima. O nome dele era James M. Houston Jr. Eu falei, peraí, então o James 3 é o James III. Eu fiquei muito empolgada, eu pensava, é ele. James M. Houston Jr. O nome dele é James, pode ser James III. James Houston Jr., piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Com 21 anos de idade, no dia 3 de março de 1945, seu avião foi atingido sobre Chichijima. Agora, os pais céticos haviam encontrado evidências de que seu filho realmente havia reencarnado.
Ele testava esse modelo decolando de um porta-aviões. O F-18 é o avião que eu quero pilotar quando crescer. Desde os 2 anos, James mostrava uma fascinação incomum por shows de aviões militares e uma estranha familiaridade com aeronaves vintage. Com muita cautela, seus pais fizeram contato com a única parente viva de James Houston, sua irmã, Annie. A princípio, ela não sabia o que pensar sobre o menino que afirmava ser seu irmão reencarnado. Até que James perguntou sobre um quadro que somente uma pessoa além dela sabia existir. Ela escreveu para mim em 16 de janeiro de 2006. Querido James, eu espero que esse seja o quadro que você mencionou. É a única imagem minha pintada pela minha mãe. Eu sinto muito por ter demorado tanto para enviá-lo para você. As últimas semanas têm sido muito agitadas. Espero que você goste. Com amor, Annie. James acreditava e ainda acredita que a alma do piloto morto perguntou pelo quadro. Eu perguntei para ela sobre um quadro que a minha mãe passada tinha feito para ela e para mim. Ficou no sótão dela por uns 50 anos. Meus pais e ela acharam uma loucura que eu soubesse uma coisa dessas. Annie também passou a acreditar. E havia outras conexões ainda mais assustadoras. James tinha 3 G.I. Joes, que chamava de Billy, Walter e Leon. Nomes que seus pais consideravam estranhos para uma criança escolher. O Bruce perguntou, ô James, como é o nome do seu G.I. Joe? E ele respondeu falando, Walter. E a gente falou, Walter? O Bruce perguntou, por que batizou seus bonecos de Billy, Walter e Leon? E ele, porque me encontrei com eles quando fui pro céu. Foi um daqueles momentos em que a gente sente o rosto quente. Demos uns passos pra trás, ele correu pro escritório, eu fui atrás, fechamos a porta, ele começou a mexer nos papéis assim. E eu falei, o que você tá procurando, o que você tá procurando? Ele encontrou um documento. Olhou e falou, Billy Piller, Walter Devlin e Leon Connor estavam no mesmo esquadrão do James Houston. Eu perguntei, quando morreram? Morreram antes? E ele jogou uns papéis, puxou outra folha, viu as datas das mortes e todos tinham morrido antes do James Houston. Eles decidiram encontrar uma solução própria para a aprovação de James. A solução foi ir até o Japão, até o enorme mar onde o piloto James Houston Jr. morreu. Thou who art the pilot of the souls of men. O barco estava bem em cima do ponto onde os destroços do avião foram achados. O Bruce fez uma homenagem bem bonita e eu achei que aquele era o momento perfeito para eu falar. Bom, eu estava lá com o James e aí eu disse... O James Houston faz parte da sua vida praticamente desde que você nasceu e ele sempre vai ser uma parte importante de quem você é. Mas você tem uma vida como o James Leininger e está na hora de você se despedir do James Houston e ele... Começou a chorar. Começou a chorar e chorou por uns 20 minutos. Ele emocionou todo mundo. Foi a coisa mais do bar. triste que eu já vi. Todo mundo ficou... chorando. Goodbye, James and Houston. Good job. I salute you. Good boy. So brave. You're such a brave soul. Such a brave soul and spirit. Foi estranho quando a gente voltou do mar. Alguma coisa tinha mudado. Ele deixou alguma coisa. De verdade, foi muito concreto, dava pra perceber. Ele chorou e tudo mais, o que aconteceu, mas ele estava pronto pra seguir em frente. E foi o que ele fez naquele dia. Foi o ponto onde tudo mudou. I'm gonna be the same thing that James M. Houston was, a pilot. O próximo desenho que James Leininger fez já era de paz. Os pesadelos pararam. As lembranças começaram a desaparecer. Eu não quero que ele lembre de nada dessa vida passada. Ele tem a vida dele e eu não quero que ele fique perturbado ou confuso. Ele é o nosso filho, sabe? E não o James Houston. E tem uma vida pela frente.
Embora as lembranças de James Leininger de sua chamada vida passada tenham sido vívidas durante a juventude, elas começaram a desfalecer à medida que ele se tornou adulto. Contudo, aquilo que ele consegue lembrar ainda suscita fortes emoções. As minhas lembranças do James Houston e das coisas pelas quais ele passou quase nem existem mais. Mas eu consigo me lembrar da seguinte imagem. Desculpa, eu escuto esses estalos. E também um estampido alto e sons distantes. E eu vejo esses pontos pretos no céu. Eu olho pra cima e por fim eu vejo esse avião começando a cair. E ele bate na água. E tudo fica preto depois. Eu não escuto mais nada, eu não vejo mais nada, é só o fim. Muitas pessoas ficam intrigadas, algumas ficam perplexas, algumas ficam chateadas. Pais cristãos norte-americanos ficam impressionados. Mas, independentemente da reação, as crianças falam a respeito por algum tempo e depois, geralmente, quando estão com 5 ou 6 anos, parece que esquecem e passam a levar a vida normalmente. Após 4 décadas e 2.500 casos, os pesquisadores da Universidade de Virgínia chegaram a uma conclusão impressionante. A reencarnação é real. Isso certamente sugere que existe uma parte de nós, uma parte da consciência, que pode ser capaz de prosseguir depois que o cérebro morre. Isso indica que o cérebro pode não ser o criador de pelo menos uma parte da nossa consciência. Ele seria mais um portal por onde a consciência flui. E pode haver outra parte da existência, separada do mundo físico. E essa parte da consciência, como eu disse, pode ser independente do mundo físico e do cérebro físico, de onde ela parece vir. Para os Leiningers, a existência da alma não requer a validação de cientistas ou psiquiatras. A experiência de James, para eles, é uma prova da vida após a morte. Mas a dúvida continua. Se a alma existe em cada ser humano, ela pode ser encontrada e mensurada pela ciência?